Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento de estudos e reflexão. Peçamos ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais que nos assistem o amparo e a proteção necessárias ao entendimento e esclarecimento das questões propostas no estudo da noite. Hoje, o tema proposto é a questão 75 de O Livro dos Espíritos e se encontra no livro primeiro que trata das causas primeiras. Esta questão 75, ela finaliza o livro primeiro e faz parte do capítulo 4 sobre o princípio vital, cujo assunto é inteligência e instinto. Capítulo 4. Princípio vital, inteligência e instinto. Então, Kardec, nesse tema, ele faz a seguinte questão, o seguinte questionamento aos espíritos codificadores. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos codificadores respondem para ele: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E aí Kardec faz uma complementação com mais outra pergunta, que é a questão 75A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? E os espíritos respondem para o Kardec: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E Allan Kardec ainda faz uma complementação com o seguinte comentário: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, Kardec aqui então, a gente viu que ele fez um questionamento bem interessante para o nosso entendimento. Ele pergunta então se, conforme ocorre o desenvolvimento da inteligência, o instinto diminui. E os espíritos superiores responderam que não, que o instinto não diminui, e ele está sempre presente nos seres pensantes. O homem é que o despreza por conta da utilização da sua razão. E a razão, através do livre-arbítrio, que é as escolhas que o homem faz de forma equivocada. O instinto é uma espécie de inteligência não racional. Ele é mecânico e, sendo assim, não raciocina, portanto, não se equivoca, não se sujeita aos enganos das escolhas humanas. Então, o que interfere nas nossas escolhas são as nossas, o nosso aprendizado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Que muitas vezes, através do raciocínio que temos, nos levam a fazer, né, escolhas muito equivocadas que nos levam ao erro, né, a ir contra
as leis de Deus, as leis morais, as leis da natureza. Então são as nossas escolhas, né? O nosso raciocínio através da nossa vivência, da nossa educação, do nosso entendimento é que nos faz errar, que nos faz cometer os equívocos que cometemos muitas vezes, né? E é assim que nós aprendemos. Bom, nós trouxemos aqui também um comentário de Miramês, não podíamos deixar de trazer, porque ele é muito lúcido. Esse comentário traz muita clareza para nós com relação a esse assunto. É um comentário muito pertinente do Miramês para nós sobre essa questão 75. E ele traz esse comentário dele com a seguinte... sob o seguinte título, né? Ele faz uma comparação aqui. O título que ele dá a esse comentário é o seguinte: nascendo a razão, o instinto se atrofia? Quer dizer, se a gente raciocina, o instinto vai se atrofiando, vai perdendo seu valor? E aí então ele comenta, ele faz o seguinte comentário: o alicerce de uma obra aparentemente desaparece quando o prédio está pronto. No entanto, passa a existir com muito mais segurança do que antes, pela sua solidez no seio da terra. O instinto não atrofia ao surgir a razão. Ele perde o comando mais visível, como existe no animal. Entretanto, ajuda a inteligência nas suas difíceis soluções, no silêncio da própria vida inerente ao seu estado. Continua Miramês. O nada se perde, atinge igualmente os dons da alma. Os talentos se intercruzam em uma fraternidade perfeita, uns ajudando os outros, e todos formando um conjunto, de sorte a trazer ao mundo da consciência a harmonia divina. Compete a cada espírito compreender a ordem e trabalhar para que ela se estabeleça, com todas as suas diretrizes de amor no centro da consciência, e esta redistribuir as bênçãos de felicidade a todo o mundo interno. O instinto é a base da conscientização de todo o saber. É como que um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. A razão é esse mesmo instinto, na feição de maturidade. É o alicerce da inteligência, que se apoia neste princípio divino, ordenado e estabelecido por Deus como sol da vida. Podemos comparar o instinto aos pés dos homens e a inteligência ao exército da razão. Apesar dos meios de transporte sofisticados da época, eles sempre precisam dos pés para tudo o que fazem. Mesmo que se lembrem pouco deles, eles são a base da locomoção dos encarnados. A doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, nos oferece muitos meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons, de maneira a que eles possam crescer, ampliando seus valores. Uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus, sem os quais não poderá ser usada, além de que são eles que garantem a segurança dos outros. O instinto, o raciocínio e a intuição. Instinto, raciocínio, intuição constituem uma escada evolutiva. São estágios variados do mesmo dom da vida, que juntos garantem
a estabilidade e nos proporcionam meios mais sólidos para vivermos em paz. Nada se acaba na vida, tudo se funde e refunde em busca da perfeição. O homem não pode desprezar o instinto porque possui a inteligência. Nem o super-homem pode abandonar a inteligência por ter conquistado a intuição. Todos os valores são úteis na engrenagem evolutiva de todos os seres. Entre mentes, deve-se saber usá-los na hora certa, como no momento exato servir-se do raciocínio. O conhecimento é a base do equilíbrio e a compreensão o estímulo de todas as forças do bem, que somadas esplendem-se no amor. O instinto nunca se transvia por ser programação da divindade, no centro das vidas menores, e a razão obedece ao livre-arbítrio da criatura, que necessita de experiências para que sua disciplina se alie ao bom senso. De fato, o instinto é uma inteligência rudimentar, mas que guarda no seu seio celeiros imortais que, desenvolvidos, ultrapassam as belezas da própria inteligência e mesmo da intuição, pelo fato de que o despertamento da alma é infinito, na extensão grandiosa do crescimento sem limites do espírito. Colocações maravilhosas, de Miramês, que nos esclarecem e tocam fundo a nossa alma. E a comparação que ele faz sobre o alicerce de um prédio, comparando-o ao instinto, e o prédio pronto à inteligência, fica muito esclarecedora para nós. Ele mostra que quando o prédio está pronto, nós não vemos o alicerce, mas ele está lá, no fundo da terra, dando suporte para o edifício. Assim é o instinto. Quando há o desenvolvimento da inteligência, ele pode até não aparecer fortemente, mas está lá, como parte de nós, auxiliando o desenvolvimento de outras faculdades. Então, meus irmãos, lembremos-nos de que sempre teremos o instinto, porque ele não se atrofia, ele não desaparece, ele fica lá, ele está em nós, conosco, sempre sendo útil para nós. Ele vai conviver plenamente com a razão e também conviverá com a intuição quando alcançarmos este nível de evolução. Portanto, toda a nossa evolução como seres, racionais, como seres inteligentes, como partes do nosso Criador, nós vamos evoluir. E nós precisamos de passos, de escadas para nossa evolução. E nessa escada nós encontramos esses degraus: instinto, razão, intuição, para o nosso crescimento espiritual, fazendo parte da nossa evolução, e um dando suporte para o outro, um sendo a base para que o outro se sustente e nos auxilie nessa caminhada tão importante do saber e do sentir. Foi para isso que nós somos criados, para essa evolução, para nos tornarmos plenos de sabedoria, plenos de amor. Foi para isso que Deus nos criou. Então, boa noite a todos, grata pela atenção. Espero ter contribuído para o maior esclarecimento desse assunto e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.